Será que a educação à distância no Brasil vai acabar? Pois é, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é um assunto sério, na minha opinião, que a gente tem que colocar em cima da mesa e tem que confrontar. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Heitor Grilo, estou aqui para te ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Olha, depois de você assistir esse vídeo, se você gostar e se você quiser, por gentileza, dá o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo e também comente aqui embaixo para que outras pessoas também possam ver aí, ter acesso àquilo que a gente for discutir, que você também dê a sua opinião, porque é muito importante para que a gente possa construir o conhecimento a partir desse diálogo que a gente vai fazer. Tranquilo? Pessoal, hoje o tema é para falar do que está acontecendo no Brasil com relação ao ensino à distância. Bom, Heitor, hoje como é que funciona a educação? Como é que funciona a educação online no nosso país? Ela existe? Bom, quando surge a educação, na verdade, ela começa de maneira bem informal ali nos anos 90, junto com a internet, mas o grande boom, digamos assim, das instituições, das universidades, começam ali nos anos 2000, né? E aí você teve uma série de instituições. O governo, como sempre, o que ele costuma fazer? Um montão de regulamentação. E aí nasce, nessa época, começou e está até hoje, uma série de normas tentando balizar o que é bom, o que não é, e aqui ficou uma verdadeira bagunça. Bom, hoje, na verdade, para ser mais claro possível para vocês, hoje nós temos apenas duas modalidades, não é que nem antes que tinha três. Hoje você tem só a educação presencial e a educação online. A educação híbrida, ela está sendo deixada de lado. Inclusive, o que a gente teve recentemente, por isso que eu trouxe essa discussão aqui para cá. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele veio determinar algumas coisas com relação à educação à distância. Sim, eu disse certo, o STF, eu sei, não é responsabilidade deles, mas foram eles que determinaram. Inclusive, fazendo com que algumas licenciaturas, para quem não é da área precisa saber, licenciatura é aquilo que forma ali os professores, tá? Então você tem uma licenciatura em letras, que forma os professores de português, licenciatura em matemática, que forma os professores de matemática e assim por diante. Elas não poderiam ser mais na modalidade online, tá? Inclusive algumas delas estariam proibidas a partir do momento da criação de novas turmas. Aqui já existem, vai finalizar e depois as novas não poderiam mais existir. Heitor, isso vai valer? Isso não vai valer? Bom, tem alguns fatores que são assim, que só acontecem no Brasil. Então, em primeiro lugar, você tem quem determina isso e está criando essas definições foi o próprio STF, que não é uma função deles, né? Quem deveria legislar, na verdade, no Brasil sobre esse aspecto é a Câmara, né? A Câmara dos Deputados Federais. Entretanto, a gente sabe, como é que eu vou dizer isso? Que existe uma certa ineficiência, uma certa incompetência de alguns deputados, dos nossos 513 maravilhosos deputados, que simplesmente se omitem com relação à questão da educação. E aí, quando ninguém se posiciona ou fala ou entende minimamente do assunto, o que acontece? Outros acabam legislando. Então, vamos entender um pouquinho disso, por que isso vai acontecer e qual vai ser o impacto que a gente vai ter na educação. Primeiro que o Supremo determinando o fechamento de algumas licenciaturas, esse é um caminho que está se abrindo para que outras modalidades do ensino à distância sejam finalizadas. E eu posso te garantir que isso vai acontecer, tá? Porque, primeiro que ninguém contesta o STF no Brasil, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que uma vez que a gente fecha, a gente só vai ficar restrito e no final não vai se limitar apenas às licenciaturas. Vai aumentar, vai ser para outros cursos, vai ser para cursos de pós-graduação, graduação, vai acabar aumentando. É a tendência natural, né, de tudo que está acontecendo em volta aí da legislação. Então você tenha cada vez mais a modalidade do online, que é um recurso fantástico, só que não bem aproveitado, que está sendo cada vez mais podado. Tanto é que a gente está conversando aqui em que modalidade? Modalidade é pombo correio? Não, é ensino à distância. Né? Isso que a gente está fazendo é modalidade de educação à distância, né? Onde eu posso falar, você pode interagir. Agora, é verdade que surgiu um montão de instituição
um montão de instituição que não sabe o que está fazendo. Existiu aí um montão de locais aí vendendo curso, onde o aluno nem sequer precisa fazer nada e simplesmente, de uma certa forma, de maneira indireta, é uma venda de diploma, se a gente for parar para pensar, né? Onde o aluno não precisa frequentar, não precisa fazer nada e só esperar o tempo, em 30 dias ele consegue, preenche qualquer coisa, envia qualquer coisa, inventa algum trabalho e você ganha um diploma daquilo. Mas isso não é uma coisa do online. Isso é uma coisa que existe já nos últimos anos na educação. Por quê? Porque certos governos determinaram, isso qualquer um, tá? Determinaram, governos federais, estaduais, municipais, de vários locais, que se eu tenho alguém com diploma, significa que eu tenho mais gente aprendendo. Se eu tenho mais gente aprendendo, os meus índices de educação são positivos. Só que esqueceram de que o conhecimento não acompanha o diploma. Então hoje, você tem uma série de pessoas que tem um monte de diploma e que não tem conhecimento nenhum naquela área. Então você começa, na ponta, a descobrir o quê? O advogado que não entende de lei, o médico que erra no trato com o paciente, você tem ali, né, certo, o enfermeiro que não sabe dar uma injeção, o professor que não sabe ensinar o outro. Então você começa a ter várias áreas com certos déficits básicos que não deveriam ter, porque você vai falhando na formação do processo. Além disso, não vamos esquecer que isso não começou, essa ideia de uma educação voltada para o diploma, ela não começou no online, ela só foi potencializada no online. Mas no presencial, a gente tem um montão de universidade particular que são os maiores financiadores de muitas campanhas políticas, inclusive, que também fazem o mesmo processo, onde o pessoal fala, que basta você deixar cair o seu RG, o que acontece? Já ouviu falar, já está matriculado, tá? E eu já vi gente de perto, tá? Já vi gente de perto que, olha, começou a faculdade e nem queria, só foi lá para ver como é que era a faculdade e de repente voltou, olha, já estou matriculado. Basta eu pagar X por mês. Né? Então, assim, isso, no fundo, é uma forma indireta de compra de diploma. É ou não é? Porque o que é a universidade? Ela te valida certos conhecimentos. A partir do momento que a gente está fazendo isso, ensinando qualquer coisa, para no final a pessoa sair com diploma, isso é uma venda. Só que é engraçado, porque no presencial, o Ministério da Educação e todos os responsáveis fingem que isso não acontece. Quem será que ganha com isso? É algo que a gente tem que refletir. Né? Agora, no online, isso vai fazendo. E começaram por onde? Justamente no fator onde a gente mais precisa. Eu já falei aqui no canal, há 8 áreas da educação que nós não teremos mais professores daqui a alguns anos. E aí, qual que é o grande perigo? Que justamente esses foram cortados, tá? Inclusive começaram, só para a gente definir, já que eu falei da lei, então vou até o final. O primeiro passo que eles deram em favor dessa lei é acabar com a área da pedagogia na área da EAD, tá? Mas isso não vai se limitar aí, como eu disse. Então, justamente na formação inicial dos nossos professores. Então, que é uma área que é muito buscada, é uma área que ainda tem muita carência no Brasil, e que a gente precisa. Só que veja, pessoal, presta bastante atenção. Você pode educar no presencial, pode educar no online, pode educar por pombo correio, de fumaça, do jeito que você bem entender. Só que mais do que você querer delimitar qual é a metodologia, qual que é o grande diferencial? É o como você vai aprender, o que você vai aprender ali dentro. Ou seja, o que a gente tem que reavaliar não é a forma que você está aprendendo, tá bom? É a mesma coisa que você falar, não sei se eu vou... o aluno ele tem que usar camisa preta ou camisa branca para aprender. Qual que é a grande diferença? Nenhuma. O que importa, na verdade, são as práticas internas, pedagógicas. Os conhecimentos são trocados ali dentro do espaço educacional. Então, o que a gente tem que ver é uma coisa que a gente chama de currículo, no termo técnico, tá? O que é o currículo? Não é o currículo que a gente entrega na empresa, não é isso. É o currículo que a gente estuda, que a gente usa para fazer ali as grades curriculares, aquilo que a gente vai ensinar numa universidade, aquilo que vai ensinar no campo pedagógico, numa formação de professores e uma série de outras coisas, tá? Então o currículo, ele aborda tudo isso.
Acontece que a gente tem um recorte histórico também que a gente pode olhar. Qualquer grande mudança que acontece na educação brasileira, ela, na verdade, ela nunca vem com o Brasil sendo um autônomo, tá? O Brasil nunca criou nada da educação. Nada, zero. Posso te garantir isso. Inclusive tem um curso aqui que fala de educação e política brasileira e a gente avaliou esse tipo de coisa. O Brasil, na verdade, ele repete certos métodos que a gente vê no mundo. Só que todas as grandes mudanças que aconteceram, se é que aconteceu alguma grande, ela acontece cerca de 150 anos depois que acontece no resto do mundo. Então acontece uma mudança no mundo, isso com vários aspectos educacionais sempre foi, tá? Sempre foi. Então acontece uma mudança no Brasil, no mundo, relacionada à educação. O Brasil, por natureza, sempre foi assim. Cria uma enorme resistência, bloqueio, proíbe, não aceita. E 150 anos depois, em média, é que aquilo se torna uma política pública. Só que quando se torna política pública, já está atrasado, porque isso aconteceu há 150 anos. Então, por mais bizarro que pareça, provavelmente a gente só vai aceitar a educação online em 2150 mais ou menos. Mas é uma questão histórica, é bizarro, mas é verdade. Acontece que, veja, eu vou usar um exemplo prático, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas é verdade. Eu, aqui, sozinho, no ambiente que eu consegui no último ano na empresa que eu tenho, mais de 50 mil pessoas aprenderam a ler e escrever, adultos, tá? E chegaram até a faculdade, de graça, sem gastar nada, e as aulas que eu dei foi aqui. Eu, você, a câmera, assim, desse jeito. Mais de 100 mil, contando com as pessoas que foram alfabetizadas nos últimos 2, 3 anos, mais de 100 mil. Pessoal, será que o online é tão ruim assim? Se um professor consegue fazer isso, e eu sou a pessoa mais limitada do mundo, tá? Acredite, eu não estou falando isso por mim. Eu só estou falando para você perceber a questão que existe uma ferramenta maravilhosa que a gente pode utilizar. Existe uma ferramenta online que pode transformar. Veja, através do online, a gente acaba com a limitação geográfica, né? O deslocamento que o aluno tem, às vezes a gente tem problemas no Brasil, a distância é um problema muito importante, né? De repente você vai construir uma escola física para um aluno, de repente para 2 alunos, no espaço de 200 quilômetros, desculpa. Ou seja, numa distância tão grande, às vezes não compensa. E aí, o que você faz? Vai ignorar a educação dele? Também não. Então faz o aluno ir 2, 3, 4 horas por dia para lá e 2, 3 horas, 4 horas por dia para voltar também. Também não compensa, vai cansar. Não é muito mais fácil uma tecnologia onde todo mundo pode acessar? E outra, de repente o aluno está vendo um vídeo, está vendo uma aula, ele pode ver várias e várias vezes aquele conteúdo. Ou de repente ele não gosta do professor XYZ, ele pode ver de outros professores sobre aquele mesmo assunto. O online possibilita tantas possibilidades. Mas a gente não está sabendo usar. Então não é mais fácil a gente aprender a usar essa ferramenta do que ignorar? Pessoal, hoje nós vivemos online. Nós vivemos conectados o tempo todo. Está todo mundo com um bendito celular na mão. E a gente vai fingir que a educação lá não funciona para isso? Mas não se limita nisso. Não se limita nisso. Por quê? Nos últimos anos também, nos últimos 3 anos, eu não quero faltar com a memória, 3 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal também legislou, uma competência que também não é dele, proibindo toda e qualquer educação feita em casa. Só que o Estado é completamente inoperante, incompetente, limitado. Hoje o Estado não dá conta da educação, mas o Estado tem a soberba de falar que é melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outro pai, qualquer outro professor em educar a pessoa. Às vezes dá até a sensação que o governo não quer que as pessoas desenvolvam certos conhecimentos ou certas reflexões críticas, mas eu devo estar enganado, certamente. Agora, a educação em casa ela é muito ruim. O mundo faz isso e funciona. Será que de repente é porque a gente não sabe trabalhar nisso? Se não sabe, vamos nos juntar e aprender a fazer isso de forma eficiente, de forma correta, de forma que realmente ajude as pessoas. Eu sou um grande defensor, por exemplo, da educação da homeschool, que alguns chamam, da educação em casa, da educação feita no lar. Claro, a gente pode estabelecer metas, regras, quem faz, quem não faz, e se der errado, como é que corrige isso. Mas
tudo que for para uma educação que envolva valorizar o aluno, que é o principal elemento daquele processo, a gente tem que desenvolver. Ainda mais porque a gente existe online hoje, pessoal. Então você pode juntar os dois elementos em um. Você pode fazer uma educação, seja ela qual for, de diferentes formas. Hoje existe, por exemplo, o próprio YouTube, que você está aqui, você está vendo. Pessoal, você consegue disponibilizar um vídeo que qualquer um pode acessar, que a conexão é fácil, que você tem e você não... Antigamente, quando eu comecei com as aulas online, eu tinha que colocar num servidor nos Estados Unidos, tá? Porque não existia onde a gente colocar. Então, às vezes a gente não tem muita... A gente coloca hoje em dia os elementos como se algo comum, mas não é. Pessoal, a gente consegue armazenar um vídeo sem gastar. Você disponibiliza para qualquer pessoa. Por que o próprio governo federal não coloca as suas redes de educação, aquelas que a gente ensina na escola regular, no ensino público das prefeituras, do estado, por que a gente não coloca isso no online para o aluno ter um reforço? É tão absurdo assim? Por que a gente não coloca todos os cursos, todas as competências que a gente quiser no online? É isso que eu defendo. Ah, mas o aluno não vai ter a disciplina para poder estudar aquele conteúdo. Ah, tá. Então, numa sala de aula com 60 alunos, com a violência que está o país, cheio de problema que a gente está, isso sim é educar. Naquele ambiente estressante, onde envolto em barulho, em estresse, em bullying, que os alunos sofrem diariamente, aquele ambiente é ótimo para o aluno. Aquelas 2 horas que o aluno faz todo dia para ir e voltar no transporte público, aquilo é excelente. Aquilo é o melhor da educação que a gente tem no nosso país. Vai dizer que o aluno é tão ruim quanto isso? Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Não é só porque algo está ruim, quer dizer que a gente não possa desenvolver métodos para melhor. Agora, você pegar uma tecnologia tão especial, que é você poder desenvolver, chegar com conhecimento, com a educação para qualquer pessoa de qualquer lugar, onde daqui a pouco nem a barreira linguística vai impedir com a inteligência artificial, daqui a pouco, isso que eu estou falando agora, pessoa de qualquer língua do mundo vai poder ver em tempo imediato. Porque a inteligência artificial vai transformar a língua, não é só por a legenda. É como se eu estivesse falando, de repente, sei lá, em coreano, entendeu? Então, a gente tem ferramentas hoje, pessoal, que, na verdade, o próprio governo, de uma parte, né, o governo legislativo, que é completamente ineficaz, ineficiente, para não dizer outra coisa, não faz nada porque não sabe, não quer saber e acha que qualquer outra coisa é muito mais importante. E, do outro lado, você tem pessoas que se auto-intitulam conhecedoras daquilo, que não fazem a mínima ideia do que estão fazendo aquilo, né? Então, que acham que aquilo é errado e ponto final. Por quê? Porque talvez todo esse processo de educação que a gente tem no país, ele seja muito bem pensado. Eu não acho, na minha modesta opinião, que tudo isso é ao acaso, tá? Mas eu acho que, no fundo, há uma intencionalidade para a educação ser como ela é, tá bom? Só que não quer dizer que vai ser assim. A gente tem que mudar isso de alguma forma. Portanto, na minha opinião, hoje eu tenho mais aluno de graça, sem gastar nada, falando no online, do que muitas universidades com centenas de professores. Ah, mas é o Heitor, é a instituição. Não, pessoal, é simplesmente porque eu uso tecnologia. Agora imagina se o governo, com as ferramentas que tem, se usasse 10% do cérebro que eles têm lá. Tá entendendo? A gente não pode aproveitar uma potencialidade dessa e jogar no lixo. Ah, daqui a 150 anos a gente vai... Pelo amor de Deus, eu queria ver essa mudança. Né? Eu não vou aguentar passar a minha vida inteira sem ver uma mudança na realidade. Aliás, a minha função aqui é justamente essa, fazer essa provocação e falar, pessoal, vamos lá, vamos aproveitar. E eu vou dizer uma coisa. Eu já fui, como o pessoal fala, né, muito rato de biblioteca, muito rato de universidade, né? Que o pessoal fala brincando, mas é no sentido de que eu já frequentei muitos cursos, né, graduação, legal. Pessoal, muitas vezes eu aprendi muito mais num curso prático online, de uma maneira até mesmo informal. E eu aprendi muito mais conhecimento do que muitas vezes em muitas instituições centenárias, em muitas instituições enraizadas, quadradinhas, onde você tinha... Porque o conhecimento ele não é fixo dessa forma.
tá? Então não venham com essa de querer mascarar no sentido, não, se não estiver numa instituição presencial, se a educação não for durante 5 anos, isso nada disso é garantia, isso tudo é máscara para vender para você, para vender para mim, para vender para a sociedade que aquilo presta. Mas a gente sabe que o conhecimento não se limita a isso, né? Ainda mais porque a gente sabe que na prática as coisas não funcionam muito bem assim, né? O aluno, ele cansa, tem dia que ele não está bem, tem dia que tem professor que é indicado porque é amigo de fulano ciclano. A gente sabe que na prática todas essas máscaras elas caem. Basta você frequentar uma universidade, tá? Eu não sou contra o presencial, muito pelo contrário. A minha vida como estudante e ela se fez no presencial principalmente, porque no começo também só existia essa, né? Ia fazer o quê também? Mas, e também, né, como profissional, eu comecei durante muitos anos no presencial, porque também não existia o online. Então, assim, claro que eu gosto, claro que eu faço, claro que eu respeito e acho que é muito importante. Só que é o presencial ou o online que vai determinar a qualidade? Ou será o que é feito lá? Essa é a diferença. Deu para compreender o que eu quero dizer? A gente tem que repensar as ações ali dentro, o que está sendo ministrado. Tanto é verdade que hoje o presencial acho que não está dando muito resultado no Brasil, né? A gente tem um dos piores índices do mundo em várias áreas da educação e até agora o principal foi o presencial. E agora você quer culpar o online? Ô Supremo, aprende um pouquinho, tá bom? Menos. Pessoal, vou me controlar por aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sino. E obrigado, tá? Eu posso te falar, compartilha esse vídeo, pessoal. Vamos deixar quieto isso não, né? Vamos pensar, vamos refletir. Se você tá no online, é porque dá certo, né? Tá vendo? Eu tô polemizando aqui, eu tô problematizando uma situação. Significa que a gente está fazendo educação. Isso aqui, isso é educação. Você escrever aqui, falar, concordar, discordar, isso é educação, isso é interação. A justificativa, inclusive, do Supremo, eu sei que eu encerrei o vídeo, mas eu vou falar. Um dos justificativas do Supremo para não ter educação online, para não ter mais homeschool, é justamente essa. Falar que, na verdade, não há interação. Não. Meu WhatsApp é disponível para todo mundo. As pessoas mandam, a gente conversa, a gente dialoga. Alguém traz um tema importante, eu faço um novo vídeo. Você escreve aqui embaixo nos comentários. Existem estratégias. Só tem que saber fazer. É só gastar um pouquinho de tempo e pensar, tá bom? Não, mas é só no presencial que tem interação. É verdade. Um professor com 70 alunos no presencial interage muito bem com seus alunos. Pelo amor de Deus, para de se enganar, para de enganar os outros. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.